importante a gente falar sobre isso, né, porque, assim, é óbvio que tecnicamente falando, né, pessoal, a gente, pô, teria bons resultados, sempre vai estar utilizando técnicas que trazem para a gente, né, uma maior vantagem competitiva. Então, por exemplo, pô, média de 20 períodos, média de 200 períodos, ambos as médias muito bem alinhadas e um primeiro candle vendedor bonito como esse em Nasdaq, por exemplo, pô, nós vamos vender isso aqui com stop loss aqui em cima. Pronto. Mas o que a grande maioria dos traders falham, tá? E eu vou te falar que mais de 90% deles falham exatamente nesse ponto aqui agora, é que eles têm uma certa dificuldade em conseguir entender, Alan, não estou falando que é o seu caso, né? Mas ele tem uma certa dificuldade em conseguir entender que o stop loss, que as perdas, elas fazem parte do processo. Então, quando eu tomo um stop loss, por exemplo, e quando eu estava iniciando, e muitos são assim, a primeira coisa que vem na minha cabeça é onde eu errei. Pronto. Onde foi que eu errei? Né? Deixa eu só colocar um mini índice aqui, que a gente está com uma operaçãozinha querendo buscar ela aqui, né? E o primeiro pensamento, então, que sempre vem na cabeça. Pô, o que aconteceu, né? E pode acontecer, pessoal, se você tiver com um plano de trading muito bem traçado, se você realmente tiver, né, com o momento que você compra, com o momento que você vende, com o momento que você protege, se você tiver com tudo isso na ponta do lápis muito bem definido, não tem erro. E quando vem aquele certo desconforto de que, pô, Edu, mas eu perdi dinheiro. É, mas e se eu te falar que um trader hoje, profissional, consistente, ele vai ter estourando, pessoal, 60% de acerto, tá? É mais do que isso aqui, vou te falar, desconfio, mais do que isso aqui, já me liga um alerta de que, não sei não, viu? Esse negócio tá me cheirando estranho, mas dos traders profissionais que eu tive contato em já em Nova York, de poder conversar com fundos, de já ter prestado serviço, né, consultorias ali pro Itaú, como vocês viram, né, no Ion, na corretora, já poder ter visto traders de mesas profissionais, todos eles, os mais comuns, giram em torno de 60% de acerto. Então pensa, 60% de acerto na média. A cada 10 operações, erram-se 4, acertam 6, tá? Olha isso. Então sempre, em qualquer nível que você tiver, né, seja amador, seja profissional, seja trader institucional, né, seja o trader que for, se você for muito bom, você vai ter 60, né? O Gilmar ali está com 66, talvez uma época um pouco melhor, né? Então mesmo assim vai ter, você vai errar 3, você vai errar 4, você vai errar 5, talvez você vai errar 6 se você tiver 40% de acerto nas operações. Então entender que quando eu tomo um stop loss, talvez não tenha erro, que simplesmente foi uma análise que não foi ao meu favor, mas que a análise foi certa, né? Porque quando eu penso onde eu errei, normalmente o primeiro gatilho, a primeira luz que se acende é: eu errei a leitura, eu errei a minha análise, eu fiz a análise errada, eu devia ter feito outra análise. E vem o desconforto, e vem aquela dúvida: será que realmente tinha compra? Será que realmente tinha venda? Né? Será que eu deveria ter feito essa operação? E quando começa a surgir na cabeça de um trader todas essas dúvidas de que, pô, onde eu errei, né? Pô, será que realmente tinha compra? Será que realmente tinha venda? Isso vai crescendo uma bola de neve, vai ficando cada vez maior, porque se você erra o próximo, aí começa, nossa, lá, eu sabia que eu estava lendo o mercado errado. Edu, dá para você me ajudar um pouquinho, cara? Dá para você dar uma olhada nas minhas operações de sexta-feira? Edu, o que que você teria feito sexta-feira? Sabe por quê, Edu? Porque eu tomei um stop loss. Porque eu tomei 2 stops na sexta-feira, Edu. Cara, então como eu errei 2 vezes, Edu, consecutiva, pô, cara, tem alguma coisa errada, né? Cara, tem alguma coisa que eu tô fazendo e que eh, eu não estou conseguindo obter bons resultados, Edu, então eu preciso mudar o meu método, eu preciso fazer minha leitura melhor, ver se estava certo. Aí quando essa desconfiança vai crescendo, a sua insegurança como um trader vai aumentando, você vai buscando o caminho inverso,
que é tentando aumentar a sua assertividade para que não tenha o loss. Não tem como aumentar uma assertividade muito mais do que 60, 70%, como a gente viu, e se acaba caindo no famoso limbo na bolsa de valores. Então, turma, entender que na vida de um trader vão existir as perdas, vão existir. Eu comprei, estou perdendo nesse exato momento. O nosso stop loss inicialmente ele vai aqui embaixo desse esquema. Então, se eu tomar esse stop aqui agora, não quer dizer, pessoal, necessariamente que a gente fez uma análise errada. Às vezes foi só o mercado que realmente não deu o nosso favor e que está dentro daqueles 4 trades errados que a gente vai, né, acontecer. O que muda é que, sendo um trader profissional, consistente, vivendo o mercado, né, hoje, o que eu entendo é que a cada 10 trades, quando eu acertar 6 ou eu acertar 5, e errar 4 ou errar 5, dependendo da minha taxa de acerto, que esses 4 ou 5 traders que hoje, né, acabam matando a grande maioria das pessoas por trazer essa dúvida, por trazer insegurança, por não saber como se comportar, por não saber em que momento encurtar minhas perdas, as pessoas acabam sempre fazendo o quê? Ganhei, ai, tenho medo. Ganhei de novo, tô com medo. Ganhei com medo, tô de novo, loss. Aí ganhei de novo. Aí acertei mais um tradezinho. Eu acho que eu já vou sair desse trade. Eu acho que eu não tô indo bem. Loss. Loss. Aí, agora eu tô indo bem, ó. Já recuperei o valor que eu tinha perdido. Ufa, um dia. Bum. 2 dias. As pessoas não sabem controlar aquelas perdas. Justamente por isso, por não entender que fazem parte do processo. Quando, na verdade, você perde um pouquinho e ganha, perde um pouquinho, perde, perdedor, 0 a 0, ganha, deixa um trade bom correr, deixa um trade bom correr, deixa um trade bom correr, acontece exatamente isso aqui, ó, né? Que foi o que a gente viu, cadê? Opa, no dia em que a gente conversou, deixa eu puxar aqui pra gente, ó. Cadê? Hum, Semanal. Vamos pegar aqui personalizado de segunda até hoje. Vamos pegar aqui em Usatech, por exemplo, ó. Esse é o meu resultado de um Usatech, né? Desses 2 dias, mantendo as 4 operações ali em média por dia. Olha que relatório interessante, turma. Vencedoras, 50%. E olha quando a gente puxa o gráfico, né? Olha o que acontece. Erramos na segunda, perdinhas começaram, chegamos a menos 1.500, voltamos um pouquinho, tentamos mais um trade ali, não veio e finalizamos o dia com 4 operações. E ontem, um lucro, olha onde que ele nos leva. Um, dois, talvez 2 operações, olha para onde que ele nos leva. Mas por que isso? Né? Por que que a gente consegue, mesmo tendo uma taxa de acerto de só metade das operações? Porque olha a média, aqui está o segredo da vida de um trader, olha a média de operações perdedoras versus a média de operações vencedoras. O que que significa isso? Quando eu perco pouco. Quando eu ganho bem e deixo correr as minhas operações. Média de tempo em operações vencedoras, 33 minutos. Média de tempo em operações perdedoras, 11 minutos. Né? Então, olha isso que incrível. Né? Então, quando a gente tiver loss, o que que eu quero falar? Quando a gente tiver um loss, quando você tiver uma perda, confiem no conhecimento que eu passei para vocês. Confiem no conhecimento que vocês têm. Confie em vocês e não liguem à desconfiança de que porque, eu errei, né? Ai, meu Deus, eu fiz um trade errado. Então, André, vamos voltar, né? O payoff ali de 255 tá ótimo, mas olha que interessante. O payoff de 255 tá ótimo, não porque eu sou um trader juvenil amador e faço o seguinte ponto. Ai, Edu, olha, estou comprado na minha operação, eu comprei.
eu coloquei a minha entrada aqui agora no índice, o meu stop loss está ali embaixo, vou clicar e arrastar para o 2, risco 2, e vou para a praia, vou dormir, vou botar o pé para cima, vou viajar na maionese, vou pensar em várias coisas, porque o risco-retorno ideal na vida de um trader é 1 para 2. O seu payoff, Edu, tá 2,55. Que lindo. Então, eu larguei um gain lá. Se eu ganhar, eu ganho 600. Se eu perder, eu perco 300. E vamos embora, né? Deixa isso aí correr. Não. O risco-retorno, né? Que é o 2 para 5 na média, tá? Ele só está acontecendo por quê? Porque quando eu pego o meu stop loss e subo ele, por exemplo, pô, peraí, olha só o que aconteceu. Um candle comprador gigantesco. Tentou dar continuidade, ele ainda não foi. Pô, por que que ele tentou dar continuidade nesse candle bonito e não andou? Era para ele ter andado mais fácil, cara. Então, peraí, faz sentido ele voltar até a metade do caminho para depois voltar a subir de novo? Peraí, não, isso não está fazendo sentido, não. Eu vou encurtar meu stop loss. Opa, peraí, automaticamente virou 185 de perda. Então, quando eu reduzo meu stop loss, se eu pego aqui agora e vejo, né? E ele anda ao meu favor, por exemplo, até o R1 ou até o risco 2 que eu tinha anteriormente com o meu stop loss inicial, virou 1 para 4 quase, né? Porque eu encurtei o meu stop loss pela metade. Então, o risco retorno, 1 para 2, 1 para 3, que a grande maioria das pessoas acha que tem que ser fixo, colocar ele lá, deixa lá, tô arriscando 100, então tem que buscar 300, tá fixo, larga isso aí e vamos embora. Não, ele pode ser construído 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4, diminuindo a sua perda média das operações, encurtando o seu stop loss quando não fizer mais sentido continuar na operação e acompanhando o trade. Mas como? Aceitando as perdas. Porque se eu pego esse stop loss e deixo ele lá embaixo, a probabilidade de acionar esse stop loss, obviamente, é muito menor do que se eu trouxer ele para cá. Mas se eu trago ele para cá, aumenta a minha probabilidade de perder US$ 200, é aí que eu quero chegar com vocês. Traz o desconforto no trader. Isso tira um trader da zona de conforto. Por quê? Pô, onde será que eu errei, cara? Eu não devia ter encurtado esse stop loss, porque se me estopar aqui agora e voltar a subir, a primeira coisa que as pessoas vão pensar é que, pô, cara, eu não devia ter encurtado meu stop loss. Olha lá, Edu, eu devia ter mantido ele lá embaixo, bobear, eu devia ter jogado ele lá para baixo, Edu, da média de 200 períodos, ó. Eu devia ter deixado ele era ali embaixo, Edu, olha só. Muito melhor, muito mais inteligente, Edu, muito mais lá. Se eu deixar ele lá embaixo, eu não tomo, ó. Ele não é acionado. Pô, mas se você perder, você perde 700. E se você perder 700, você não vai conseguir, você não vai ter um payoff a longo prazo, né? Rentável. Então, esses stops curtos, vamos tomar, olha que lindo. Vou tomar, assim, ai, Edu, como assim lindo? Não, Edu, o que que você fez de errado? Absolutamente nada. O loss na vida de um trader profissional, calculado, inteligente, entendido, com boas entradas, ele sempre vai fazer parte da vida de um trader. Então, pare o quanto antes de achar que o seu loss ele é resultado de uma operação errada, de uma leitura errada, de uma análise errada. Pelo calculados. E essas operações que vão te levar à consistência dentro do mercado. Certo?